Jesus, amém. Graças a Deus pelas explanações que estamos tendo essa manhã. E nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o dom de operação de maravilhas, né, que está dentro do grupo de dons de poder. Este dom realiza obras extraordinárias, né? E quando pensamos em algo extraordinário, é algo que, aos nossos olhos, impossível realizar, impossível fazer. Algo extraordinário é algo que foge da conduta natural, da forma natural de ser ou de existir. Além do poder humano, né? Vai além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Você olha para algo e diz: isso é impossível de acontecer. Deus chega e faz. Deus chega e realiza. Deus chega e age. Porém, é importante a gente compreender e entender, e aí juntando o que nós já vimos nesta manhã aqui, que Deus faz através de alguém, que Deus faz usando alguém. Ele vai usar alguém dele, capacitando-o com o dom, nesse caso o dom de maravilhas, dando condição com esta ferramenta e executando. Durante a lição a gente vai ver alguns momentos em que Jesus realizou isso, em que Jesus fez isso. Nós já vimos algumas coisas aqui, curas, né? Milagres, e a operação de maravilhas também é um milagre, né? Mas nós vamos ver Jesus realizando estas maravilhas, o exercício da execução do dom de maravilhas em Jesus. E aí a gente não pode limitar. Não, era Jesus, né? Jesus é Jesus, é o Filho de Deus, né? Mas ele estava ali como homem, como Deus, mas também como homem. E ele disse que daria aos homens este poder, daria aos homens esta autoridade, lembrando sempre que a autoridade, que o poder, que o dom é dele, não nosso. E assim como a gente recebe, a gente também perde. O dom não é nosso, quem nos deu, toma também. Por isso tem que ter cuidado e cuidar bem direitinho, para que não entre na onda do pensamento de que eu sou o dono e que eu mando e que eu faço e as coisas acontecem porque eu determino, né? Não é assim. Então, o dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Alguns exemplos bíblicos da manifestação do dom de maravilhas, né? Como eu falei, nós vamos citar aqui alguns exemplos de Jesus, mas também alguns outros de outras figuras bíblicas, né? O primeiro que a gente vai observar aqui é Jesus repreendendo o vento, repreendendo o mar, repreendendo a tempestade. Naquela velha trajetória de Jesus atravessando o mar com os seus discípulos, com os apóstolos, enquanto o barco seguia a viagem, ele estava dormindo no porão, estava lá dormindo naquele barco, e começa então a tempestade, começa então um vendaval violento. Qual é a ação dos apóstolos? O tormento, se atormentam, eles se desesperam, enquanto que Jesus está dormindo, descansando. E aí
Pedro vai lá e acorda o mestre: Senhor, nós estamos perecendo aqui. E Jesus vem e, naquele momento, executa o dom de maravilhas. Ordena ao mar e ao vento que se acalme. Qual é o resultado do exercício deste dom naquele momento? Eles olham e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o exercício do dom de maravilhas na igreja? Os homens olharem e entenderem que aquele que está agindo na vida da igreja, na vida deste e daquele, é aquele que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade e sobre todas as coisas. O exercício do dom de maravilhas não é algo que vai trazer o holofote para aquele, para aquela que Deus concedeu o dom, mas vai transferir, ou pelo menos esse é o objetivo central, transferir a glória para aquele que é o dono do dom. Trazer ao conhecimento dos homens que aquele que está conosco, como diz a palavra, é maior do que o que está no mundo. E não somente de palavras, mas também de ações, né? Mostrar e demonstrar através de ações. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, né? A autoridade, a autonomia sobre a natureza criada para a sua glória. Por que ele tem essa autonomia? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas obedecem à sua voz, obedecem à sua determinação, obedecem à sua ordem, né? Outro exemplo maravilhoso que nós vamos ver nas Escrituras, do exercício deste dom através de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nós vamos ver o vento e o mar agitados. Acalmar aquilo era algo impossível. A única solução que eles tinham era enfrentar a tempestade. Vem Jesus e repreende, e a tempestade acalma. A calmaria chega. Outra ação dentro de um contexto impossível de acontecer, que é o retrocesso da morte, né? A morte retroceder e a vida retornar à pessoa, a gente vai ver a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vai o cortejo com aquele jovem, uma viúva, e o cortejo, e ela clama, e o Senhor vai lá e ressuscita o jovem. O Senhor não somente ressuscita o jovem, mas o Senhor também está abençoando a viúva, que ficaria agora sozinha, desamparada. O Senhor restaura àquela viúva o amparo, né? O Senhor restaura àquela viúva a pessoa que estaria com ela durante a sua vida, cuidando dela, responsável por ela. Mas a priori nós vamos ver a ressurreição daquele jovem, a morte obedecendo ao Senhor, o espírito retornando, o fôlego voltando. Não, mas era Jesus. Era Jesus. E isso é impossível de acontecer. Mentira. A gente não tem visto isso na nossa nação. A gente não tem visto isso por aqui nas nossas redondezas geográficas. Mas Deus continua ressuscitando. E não estou falando do pecador que está morto no pecado e retorna à vida, nasce espiritualmente, não. Estou falando de pessoas que ressuscitam mesmo, fisicamente. Na África, os caras, eles acreditam tanto que Deus ressuscita, e há casos de ressurreição, que há situações, há casos em que o camarada passa 7 dias com o defunto, clamando.
Aí tem os que Deus ressuscita, porque Ele quer ressuscitar, e tem os que Ele não ressuscita. A mídia não está se importando em mostrar isso, porque isso é dar holofote a Deus. E a mídia não tem nenhum compromisso com Deus. Por isso que a gente não vê. Mas a internet está aí para a gente ver. Recentemente, eu digo recentemente, nessas últimas tempestades, furacões que aconteceram nos Estados Unidos, eu não lembro bem se foi o Katrina ou o seguinte a ele. Está na internet, é só a gente procurar um vídeo exatamente no momento em que a família está, o furacão está vindo de encontro à família, está vindo arrebentando tudo. E a família simplesmente ora. A família simplesmente clama. E o furacão toma outro rumo. Toma outra direção. Isso não é ficção, isso é realidade. Está lá na internet, é só a gente pesquisar e a gente vai ver. Então Deus continua fazendo. Deus continua realizando maravilhas, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E esta autoridade Ele confere, Ele concede aos homens. Ele concede aos homens. Um outro exemplo que nós podemos ver na Bíblia é o de Elias com o filho da viúva de Sarepta, né? Aquela viúva que até pouco tempo estava morrendo de fome, prestes a morrer de fome. Deus abençoa, Deus realiza uma maravilha, que é a multiplicação do azeite e da farinha, e agora o filho está morto. Chega Elias, um servo de Deus, e Deus vai e opera uma maravilha na vida daquela criança, daquele jovem, do filho daquela viúva, trazendo ele de volta à vida. O que a gente precisa frisar e a gente precisa entender é que a ação do dom de maravilhas é exatamente naquilo que é impossível ao homem, nas coisas que são impossíveis ao homem. Que ele falou sobre o câncer, né? A gente também poderíamos colocar a AIDS, né? Que ainda não tem a cura, mas tem o paliativo. Deus é tão maravilhoso que ainda dá o paliativo, né? Dá o tratamento para prolongar, dá o tratamento para a vida ir mais longe, né? Vai mais adiante, né? Então a gente vai vendo a grandiosidade de Deus, a misericórdia de Deus, né? A gente vai vendo os cuidados de Deus. Mas para a morte não tem solução. Para a morte não tem saída. Não tem coquetel, né? Falando aqui das pessoas com AIDS que usam coquetel de medicamentos. Não tem, né? Não tem nenhum medicamento que possa resolver. Os homens tem alguns homens que têm muito poder aquisitivo, que usam o processo do congelamento de células, para daqui a 500 anos, sei quanto tempo, dar prosseguimento, né? A célula oriunda daquele camarada que se congelou, mas congelou, acabou, não vai voltar, não retorna. Agora, se o Senhor quiser, retorna. Se o Senhor quiser, ressuscita. Se o Senhor quiser, traz de volta a vida. O exercício do dom de maravilhas. Alguém precisa ir lá, na orientação e determinação de Deus. Não é fazer porque eu acho que vou fazer e vai dar certo, não. Será que vai dar certo? Não, você tem que ir na orientação e na determinação de Deus e fazer. E o defunto se levanta, e o vento se acalma, e a tempestade passa a inexistir. Outra situação onde Jesus manifestou esse dom maravilhoso, a ressurreição da filha de Jairo, né? O Senhor chega lá na casa dele, vai lá com ele na casa dele, a menina está morta, e ele levanta aquela criança, traz de volta a vida. A ressurreição de Lázaro, né? O Senhor, depois de 4 dias, já em estado de putrefação, o Senhor vai lá e chama, e ele vem para fora. Então,
nós vamos encontrar na Bíblia exemplos aos montões de que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. E o dom de maravilhas está para a igreja exercer exatamente e mostrar ao homem, mostrar ao mundo que Deus é Deus da vida e da morte. Ele é o Deus que tem domínio. Ele é o Deus que tem domínio sobre a vida e a morte. Ele é o Deus que tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre todas as coisas. O Pai Celestial deu dons à igreja, ou à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. O objetivo de Deus dar os dons aos homens não é para que os homens se engrandeçam, não é para que os homens se vangloriem, não é para que os homens se promovam, né? Não é para que os homens apareçam. Infelizmente a gente tem visto isso muito mais forte nos nossos dias. Isso sempre aconteceu, mas nos dias atuais, nos últimos dias que estamos vivendo, tem sido algo mais constante. E aí a pergunta é a seguinte: onde está a igreja para combater esse tipo de situação? Né? Onde estamos nós para combatermos, para irmos na rede social? E aí sim, isso é digno de irmos na rede social e com sabedoria combater. Isso é digno de nós nos levantarmos e de nós combatermos. Porque os dons não são para a glória do homem, são para a glória de Deus. Não são para manifestações do eu, mas para a manifestação de Deus na vida do homem. E os homens estão se levantando, estão fazendo um monte de coisas com os dons ou coisas dessa natureza, e a gente está ficando calado. Não, porque não tenho nada a ver com isso. Tenho tudo a ver com isso, porque eu sou igreja do Senhor. Eu tenho tudo a ver com isso, porque eu sou profeta de Deus. Igreja do Senhor é profeta de Deus na terra. E não pode se calar. Tem que falar com autoridade e sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, da sua palavra. Então Deus deu os dons à igreja para que ela atue no mundo moderno com poder e graça. E o terceiro ponto, as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. A gente já viu, teve uma pincelada aqui, e a gente vai só reforçar essa pincelada, porque isso é algo tão horrível, é algo tão terrível, algo tão, me permitam a expressão, nojento. Porque quando você você usa aquilo que não é seu para se promover, isso é crime, né? Isso é crime. Isso é um 7-1 na lei dos homens e na lei de Deus, né, Keila? Verdade. É crime. E infelizmente a gente tem visto essas situações. E aí entra os jargões que a gente já viu aqui, que é a determinação, o decretar, o exigir. Que patamar nós estamos para exigir alguma coisa de Deus? Que patamar alguém já esteve para exigir alguma coisa de Deus? Paulo, como bem citou a irmã Keila aqui, se é que alguém tinha cacife para exigir, era Paulo, né, Maria? Mas Paulo não era besta, não. Orou 3 vezes, o Senhor disse: espera aí, meu filho, não se aperrei não, a minha graça basta a você, deixa esse espinhozinho aí, porque ele vai lhe ensinar um bocado de coisa. Ele vai lhe ensinar um bocado de coisa. Então Paulo não teve a coragem de exigir. Aí surge uma meia dúzia de gente com essa história de que você tem que exigir os seus direitos. Que direito nós temos diante de Deus? O único direito que a gente tem diante de Deus é de ser condenado por causa do pecado. Pela graça dele nós somos salvos. Pela graça e misericórdia dele, ele nos salva. Então eu não tenho direito nenhum
eu não tenho direito de exigir nada diante de Deus, eu não posso determinar nada, porque o único que pode determinar é aquele que tem autossuficiência, né? Ele pode decretar, ele pode determinar, porque ele tem autoridade para isso. Mas qual autoridade eu tenho? Diante das situações, diante de Deus? Nenhuma autoridade. Se Ele me dá o dom, eu exerço o dom para a glória dEle. E aí quem vai fazer é Ele, quem vai agir é Ele, né? Devemos, como discípulos de Cristo, rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. E essa orientação não é para os que têm o dom de curar, é para os crentes, é para a igreja, né? Para que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16, e independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16:18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo é Deus. Então, o dever é orar. Quem vai curar é Deus. O dever é clamar. Quem vai fazer o milagre é Deus. Não é o homem, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. Por isso, não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Achar que o dom é meu, que eu faço na hora que eu quero. Quarta do milagre, né, Maria? Pelo amor de Deus, isso é indecência, é desonestidade, é barganha, e não existe isso. A igreja é para viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta de que o Senhor é quem opera, é Ele quem faz. Que Deus nos abençoe.